Bom, turma, quero fazê-los bem-vindos a mais essa aula. Nós vamos falar de um assunto final, né? Acredito que nós temos dessa aula aqui, talvez a próxima, e aí nós finalizamos fazendo mais um. Talvez eu tenha que fazer, eu vou perguntar para o coordenador, talvez eu tenha que fazer uma nova provinha na semana que vem, aí finalizamos o semestre. Ok? Vou dividir minha tela com você para a gente poder tratar o assunto aqui que nós vamos tratar hoje. Então, a princípio, nós vamos falar a respeito de produção enxuta. E esse tema, ele é um tema bastante solicitado aí, né? Ele é um tema bem atual e nós vamos tratar de alguns assuntos, então, a respeito de mentalidade enxuta e manufatura. Esse tema, no inglês, vocês vão encontrar como Lean Manufacturing. E também tem um detalhe, né? Algumas pessoas traduzem, aí traduz errado, entendeu? Porque eles colocam assim, fabricação magra, em vez de fabricação enxuta. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos desaparecer um pouquinho aqui para que fique na tela a apresentação, fica mais fácil. Então, nós temos aqui a ideia, né, da questão, um pouco de onde foi tirado e manufatura enxuta. Manufatura enxuta é uma filosofia de manufatura que busca reduzir o tempo entre o pedido do cliente e a entrega, através da eliminação de desperdícios e adicionando valor aos clientes, né, e acionistas aí. Então, isso é a ideia da produção enxuta. Qual que é a parte central? Reduzir o tempo entre o pedido do cliente e a entrega. Bom, então isso implica em diversas ações dentro da empresa. Ela precisa cuidar dos processos, principalmente. Mas aqui traz uma noção também, né? Se eu vou reduzir o tempo, eu preciso entender o que é o tempo e preciso entender o que é processo. Como que se dá, né, a conjunção dessas duas coisas? Bom, quando você ouve falar em manufatura enxuta ou Lean Manufacturing, essa filosofia ela iniciou totalmente baseada no sistema Toyota de produção. Então não tem como você falar de sistema de produção hoje, nem melhoria contínua, que foi algo que nós já estudamos aí um pouco, sem ingressar em algum tipo de conhecimento que vá aproveitar a experiência do sistema Toyota de produção. Então, não tem como discutir produção, melhoria contínua e diversas outras ferramentas aplicadas à produção sem falar na Toyota. Mesmo que a Toyota falisse, fosse a bancarrota amanhã, 2020, por causa do Covid, uma empresa grande morreu aí na praia, foi a Toyota. Mesmo assim, para qualquer efeito, estudo de produção, melhoria na produção, melhoria na qualidade em si, você precisa estudar a Toyota, precisa estudar o sistema Toyota de produção. Não tem como.
E o Lean Manufacturing é somente um nome diferente para ferramentas aplicadas no sistema Toyota de produção. Então você imagina o seguinte, né? Toyota, ela é uma empresa grande, extremamente produtiva e com no seu histórico, né, com dois gênios, pelo menos quem estuda produção, dois gênios lá dentro. Um deles aparece aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui para você ver. Então você tem aqui um deles, né? Não tem os dois. Então você, na história da Toyota, esse Sakichi Toyoda, ele é o fundador do grupo Toyota, esse japonês aqui. E ele tinha um gerente lá na Toyota chamado Taishi Ono. Então esse cara é considerado o pai do sistema Toyota de produção. Como vocês sabem e como a história conta, vamos apenas relembrar, a Toyota, ela é uma empresa, a princípio, que produz, por incrível que pareça, ela começa produzindo aqueles. Não é uma panela de pressão, é como se fosse uma, uma panela para produzir arroz, para fazer arroz, esquentar, por incrível que pareça. E aí ela evolui um pouco, né? Quando surge a guerra, ela tem que trabalhar produzindo materiais para o esforço de guerra, caminhões e outros veículos aí, né? E o que que acontece? O Japão em si, ele sai perdendo, né? Ele perde a guerra, né? O Japão. E nisso há um esforço muito grande dos americanos para revitalizar o Japão, tanto financeiramente quanto moralmente, porque não é fácil, né, uma nação sair arrasada, né? Porque, como vocês sabem, foram explodidas duas bombas nucleares no Japão. E isso acabou com a moral dos japoneses, né? Logicamente que esse ato condenável na história, ele teve repercussões até depois de quando ele ocorreu. Mas isso é questão que a gente deixa para a história e para a filosofia discutir. Não vamos discutir nada disso aqui. Nos interessa que quando terminou a guerra, a Toyota volta às suas atividades produzindo veículos. Só que havia uma fama de que os americanos produziam muito mais do que os japoneses. Um americano valia por 10 japoneses. Era a crença que corria na época, que um americano valia por 10 japoneses. Então esse cara aqui, ó, ele não acreditou muito nisso. Ele falou: não, não é possível. Eu não acredito que um americano faz o trabalho de 10 japoneses. E ele foi, então, saber por quê, fazendo uma viagem para estudar lá nos Estados Unidos com um grupo de cientistas. Era a época propícia, porque os Estados Unidos estavam ajudando o Japão na sua recomposição, né, na sua reconstrução. E aí esse Taishi Ono, esse senhor aí, ele descobriu muitas coisas. E a pessoa vê um negócio e consegue relacionar, né? Ele viu uma coisa lá chamada, na realidade ele não tinha, não havia o conceito em si, mas mais tarde isso fica conhecido como just in time. Então ele analisa o sistema de produção americano e ele relaciona isso com uma coisa que ele vê nos Estados Unidos, que é um processo dentro de um supermercado. E aí se cria a ideia do just in time.
Mas a Toyota, ela não tem só o Taiichi Ono, né? Eu não tenho foto dele aqui, mas a Toyota tem um engenheiro de produção. Então, Taiichi Ono era o gerente da fábrica, o cara que mandava em tudo. E o Shigeo Shingo era o engenheiro de produção da empresa. Também era uma pessoa notável, entendeu? Uma pessoa com a cabeça maravilhosa, entendeu? A ideia dele era bem fluida. E ele cria diversos sistemas, né, para a Toyota. Os sistemas mais conhecidos que ele ajuda a desenvolver são tem vários, né, mas principalmente o setup rápido, uma coisa que todo mundo fala atualmente, mas o setup rápido, ou seja, a preparação da máquina de maneira rápida, ou seja, o que é rápido? Todas as máquinas, quando são preparadas, elas levam um tempo para você colocar uma ferramenta em cima da máquina, ou na base ou no cabeçote da máquina. Empresas que fazem a parte de estampagem automotiva, a parte de peça automotiva, tudo, tem essa dificuldade. Então, o setup levava algumas horas, tipo, 2 horas, 3, 4, 5 horas. Isso transformando em minutos, dá algumas centenas de minutos. Tipo, 120 minutos são 2 horas. 180 e assim por diante. 240 e assim por diante. 300, dependendo da quantidade de horas que são necessárias para você fazer o setup, ou seja, o que? A troca de ferramenta da máquina. E esse cara, ele acenou com a ideia de fazer o setup de um dígito. O que significa? Significa que aquele monte de setup que era feito, um monte de troca de ferramenta que era feito, teria que haver um esforço dos engenheiros e das pessoas que trabalhavam ali para que o setup fosse feito no máximo em 9 minutos. Então, imagina um salto de uma empresa que faz uma troca de ferramenta, uma preparação de máquina com 2 ou 3 dígitos e passar para um dígito, né? Quantas coisas tinham que preparar? Então, ele fez preparações antes de fazer a troca e preparações e coisas que funcionavam depois da troca. Como, por exemplo, para não ficar no ar, se eu tinha que trocar um molde, esse molde dentro do setup ele tinha que aquecer. Eu colocava o molde na máquina e tinha que aquecer o molde. O que ele fez? Ele inventou uma maneira de aquecer o molde antes. O molde vem pré-aquecido, um dispositivo especial posiciona, ele tinha uma maneira de colocar o parafuso, era parafusado na máquina. Então, ele deu um jeito de colocar o parafuso já mais ou menos apertado. De que forma? Fazendo uma arruela especial que tinha uma saída. Então, a arruela, imagina uma arruela na sua mente aí, com uma saída, ou seja, como se fosse uma letra C. Você encaixava essa arruela no parafuso que já estava parafusado na máquina. Chegava com a máquina, terminava de parafusar. Então, tudo isso ajudou o desenvolvimento de uma coisa chamada setup rápido. Estou dando pouquíssimos exemplos disso, entendeu? E outra coisa que ele inventou, né, esse Shigeo Shingo, ele inventou uma coisa chamada Pokayoke. O que é o Pokayoke? Pokayoke são dispositivos à prova de bobeira. Então você imagina um dispositivo onde vai uma peça, ou imagina um dispositivo ou sistema que proteja para que a pessoa não faça uma operação de maneira automática, inadvertidamente, ela acabe colocando em risco sua vida ou a vida das pessoas que estão ao lado, ou então a pessoa mate a peça porque ela não prestou atenção no que ela estava fazendo. Esses dispositivos que foram inventados, estudados e criados aí pelo Shigeo Shingo recebeu o nome de dispositivos à prova de bobeira, prova de besteira do operador, entendeu? Só que o nome em japonês é Pokayoke. Dentro da sua casa e na minha também,
nós temos dispositivos Poka-Yoke. Você consegue citar alguma máquina ou equipamento que tem dispositivo Poka-Yoke que está na tua casa? Vai, pensa aí um pouco, responde aí, porque eu vou pegar uma cerveja. Ah, não vou pegar, não. Vamos lá, vamos sem cerveja hoje. Ninguém consegue lembrar de nada? Vou lembrar vocês. Por exemplo, o dispositivo micro-ondas na sua casa. Ele não, a menos que você altere ele, né? Mas eu não sei como alterar, você não consegue ligar se a porta não estiver fechada. Ou seja, quem idealizou o micro-ondas sabia do risco que o micro-ondas representa. O que ele fez? Ele pegou e fez um dispositivo que, se a porta estiver aberta, ele não funciona. Por quê? Porque se funcionar, meu, é um risco. A vida né? É um risco, né? Primeira coisa que explode, se aquele negócio estiver aberto, é o zoinho, né, meu? O pessoal vai lá, liga o micro-ondas, o que explode? O olho. Por quê? Porque o olho tem líquido, né, meu? Os órgãos internos, né? Então, logicamente que para que não tenha risco à vida, à saúde da pessoa, existe esse dispositivo que não deixa ele ligar se ele tiver com a porta aberta. Ok? É um dispositivo Poka-Yoke. Muito bem, então, aí você tem aqui, só para não perder o fio, né? Essa é a filosofia gerencial baseada nas práticas e resultados do sistema Toyota, é o Lean Manufacturing. O livro A Máquina que Mudou o Mundo conta que, na verdade, fala sobre a Toyota, né? Resultado de pesquisa de 5 anos em 90 plantas automobilísticas de todos os continentes, revelou que a Toyota desenvolveu um novo paradigma chamado Lean Production, de 1950 a 1980. Ou seja, levou 30 anos para ela desenvolver de maneira plena esse sistema que ela chama de sistema Toyota, ou mais conhecido atualmente como Lean Production. E o livro Lean Thinking, de 1996, do Womack Jones, fala que o Lean Thinking é uma maneira, uma forma e um sistema de negócio. Porque depois, né, quando se desenvolve o sistema Toyota não fica restrito a cuidar somente da produção. Passa a ser uma maneira também de tratar os funcionários, ou seja, um sistema que cuida das pessoas. Qual é o departamento que cuida das pessoas dentro de uma empresa, dentro de uma organização? É o recursos humanos, é o RH. Agora, algumas empresas, elas se esforçam demais, mas não conseguem um RH. O máximo que elas têm é um departamento pessoal, ok? Elas não têm um RH, porque um RH é um departamento onde se cuida das pessoas, entendeu? Bom, aí, por que estudar o sistema Toyota de produção? Segundo esse material, a Toyota é um tédio, na montadora asiática não há executivos celebridade, o presidente Katsuaki Watanabe é um sujeito discreto, pouco afeito a entrevistas, festas ou frases bombásticas. Ou seja, se fosse comparado a GM, por exemplo, seria difícil, né? Porque o gerente da GM, bastante conhecido, aquele, como é o nome, gosta de entrevista, gosta de pessoas e falar frases bombásticas, totalmente o contrário desse japonês aí, né? As maiores inovações da empresa levam anos até sair das pranchetas e ganhar ruas. O híbrido Prius, por exemplo, seu modelo mais revolucionário demorou quase 50 meses para ser idealizado e atingir o nível de desempenho atingido pelos engenheiros da Toyota.
Os híbridos da Prius, por exemplo, seu modelo mais revolucionário demorou 50 meses. Um ano tem 12 meses. 4 anos são 48 meses. Então, para desenvolver o Prius, levou-se mais de 4 anos, né? Então, é um tempo aí considerável para o desenvolvimento de um modelo, de um veículo. É o que ele está querendo mostrar aí, né? Para atingir posições hierárquicas. É preciso ter não apenas talento, mas também idade, ou seja, segundo o que está nesse relatório aqui, mais de 50 anos no caso dos vice-presidentes. Então, ninguém é vice-presidente com menos de 50 anos. Talvez essa visão, turma, já tenha mudado um pouco, entendeu? Já tenha mudado um pouco, porque o que acontece? Hoje nós vemos uma nova visão, que é conjugar tudo isso com a internet, né? A internet ela requisita maior velocidade para as coisas. E também a interação que existe requer também novas cabeças, aí, cabeças mais jovens, né? Devido à velocidade das coisas. Mas essa ideia de Keiretsu, ou seja, de ser vitalício, de longevidade, é uma coisa praticada nas empresas japonesas, né? Principalmente em empresas do tipo aí da Toyota. Saiu na revista Exame em maio de 2007, portanto, há 13 anos atrás. E aí ele dá uma nova visão aqui, ó, o destaque, né? Mas tudo dentro da Toyota também praticamente perfeito. A fórmula apoiada em descrição, busca pela qualidade, longo relacionamento com os empregados e fornecedores e crescimento meticulosamente calculado levou a Toyota à inédita liderança do mercado mundial de automóveis no final ou fim de abril, ultrapassando a americana General Motors, que havia 73 anos ocupado o posto. Então, essa é uma matéria que saiu na revista Exame, né? Ou seja, a Toyota destronou, tirou do trono, tirou da posição que tinha no mercado a GM, que já tinha uma posição consolidada há 70 anos, 73 anos. Então, ela vence. Como é que ela vence? Ela coloca mais carros, as pessoas compram mais carros da Toyota do que compram da GM. A GM, um dos símbolos máximos do capitalismo americano, perdeu-se em sua teia de ineficiência e agora tenta desvencilhar-se dela. Esse é o fato mais importante que os números em si. Esse fato é mais importante que os números em si. E os japoneses parecem saber disso. Então, essa matéria aqui, eu lembro que eu li isso aqui, há muito tempo atrás, quando eu estava dando aula de produção a respeito, inclusive, do assunto, entendeu? E nós falamos dessa matéria sobre a importância justamente do sistema Toyota. Esse molde aqui meu tá ruim, bicho. Bom, e para finalizar a leitura, né, dessa matéria, ele diz o seguinte: nossa maior luta é para que a número um em termos de é para ser a número um em termos de qualidade, não em quantidade, afirmou a Exame, o presidente da empresa Katsuaki Watanabe, poucos dias depois da Toyota assumir a liderança do mercado mundial de automóveis. Então, não dá para falar de qualidade, melhoria contínua, sem falar da Toyota. Então, aqui estão alguns números. Lembrando que a matéria é de 13 anos atrás, ok? Aqui tem um resuminho
de alguns fatos interessantes, algumas informações da Toyota, 2007. Valor de mercado 110 bilhões, maior que a GM, mais a Ford, mais a DC juntos. Crescimento do faturamento de 11,6, ou seja, 153 bilhões. Lucro líquido de 6,7%. A GM, a Ford e a DC têm os valores registrados ali. DC deve ser Detroit, alguma coisa, né? Qualidade, a Toyota ganhadora em 10 modelos de 18 top models. Market share, segundo do mundo. O que é o market share? O mercado, né? Mercado, segundo mercado. Ela detém o segundo mercado, ela estava em segundo lugar. Ganhos sustentados por ano em 2004, ultrapassou a Ford. Projeções de 2010, alcança a GM. Errado. Já passou em 2007 a GM. Então, quem ocupava esses lugares, poderia se dizer assim, GM e Ford. Ela consegue ultrapassar e ganhar o market share, né, dentro da produção de veículos aí. Bom, e aqui fala também um pouquinho sobre resultados típicos na implantação do Lean. A pessoa vai implantar o Lean Manufacturing. O que ela ganha com isso? Redução de lead time de 30% a 80%. Redução de estoques de 30% a 80%. Capital de giro, giros de até 25 vezes no ano. É como se desse 2 giros no mês, né? 25 giros no ano. Entregas no prazo, eles chamam lá de OTIF, que é um indicador, né? Atingir 98% a 99%. A perda de 1% ainda é uma perda grande, né? Se ele atinge 99%, mas redução de espaço de 30% a 50%, aumento de produtividade de 10% a 60%, reduções de custos de 10% a 30% e melhoria sensível na qualidade, uma melhoria que dá para você perceber. 5 princípios da mentalidade enxuta. Então, como é que eles conseguem fazer isso, né? É com essa mentalidade aqui, ó, usando esses princípios. Então, descreve assim, né? Especifique valor do ponto de vista do cliente final. Ou seja, como se você soubesse o que é valor para o cliente final. Então, você tem que estabelecer valor do ponto de vista do cliente final. Identifique o fluxo de valor para cada família de produtos. O fluxo de valor para cada produto. Como é que o cara faz para identificar o fluxo de valor? Como é que ele faz isso? Ele usa um mapa chamado mapa de fluxo de valor. É um mapa de processo bem sofisticado, entendeu? Vamos mostrar um exemplo aí. Coloque o produto em um fluxo contínuo. O que é um fluxo contínuo? É como se você tivesse a matéria-prima, ela entra numa ponta ou entra numa máquina, faz uma sequência de processos e sai na outra ponta já produzido, já acabado. O modo de produção fordista, e aqui a gente tem uma confluência na história, o modo de produção fordista é o de separar as partes. Então, em vez de eu produzir e acabar uma coisa, eu produzo por partes. E lá no final de todas as tarefas desmembradas, no final eu tenho o produto pronto. Ou seja, eu faço um lote numa máquina, esse lote é transferido para outra máquina, e ali naquela máquina é feito um novo processo, e assim por diante, né? Vai caminhando dessa forma, de máquina em máquina, de posto de trabalho a posto de trabalho, e ali vai se agregando valor, porque vai se fazendo alguma coisa com aquela matéria-prima. Então, tudo que entrar no meu posto de trabalho
apesar dele ter sido trabalhado no posto anterior, eu já considero matéria-prima. Eu sou cliente do processo anterior. Pego aquela matéria-prima, trabalho ela um pouco mais e mando para frente. Então, esse é o modo de produzir ocidental. Modo de produzir oriental, depois das intervenções do Taishi Ono e do Shigeo Shingo, eles começam a peça, tentam transformar isso no que ele chama de fluxo contínuo. A peça entra no posto, uma peça, um produto entra no posto de trabalho num ponto, né, que eu vou chamar aqui de ponto de entrada, ele vai entrar pela entrada, né, lógico, né, evidente, não pode entrar pela saída, pela entrada, e vai sair acabado, é o que nós queremos dizer aqui, entendeu? Apesar de tanta redundância, é isso que nós queremos transmitir para vocês. Que ele entra num ponto e sai num outro ponto acabado. Normalmente, esse local que faz a transformação não vai ter uma máquina só, vão ter várias máquinas. E vai se formar uma célula de manufatura nesse local. Então, você tem as diversas máquinas necessárias para acabar o produto, para dar o acabamento, para ele sair produto acabado, não para sair parcialmente, como na produção ocidental. Ele sai parcialmente numa máquina. Até que ele atinja o último processo, a última máquina, ele não está acabado. Numa célula de manufatura, o mandatório é que ele entre matéria-prima e saia produto acabado. Assim, o cliente pode puxar. O que é puxar? Existe uma noção, todas essas noções aí estão meio que interligadas, né? Ou seja, modo de produção ocidental privilegia, muitas vezes, a produção para estoque. Isso é empurrar a produção. Por que empurrar? Porque eu pego uma ordem de fabricação e coloco na primeira máquina. A primeira máquina produz a primeira etapa de produção ou o primeiro processo e manda aquele lote para frente. Empurra ele para a próxima máquina. A próxima máquina pega, faz a sua etapa, faz a sua tarefa lá, seja um furo, seja um canal, seja uma engrenagem, ele faz a sua etapa e manda a ordem de fabricação para frente, para o próximo posto, com aquele lote. E vai até o final. E, normalmente, aquele lote acabado, muitas vezes vai para o estoque, algumas vezes vai para o cliente que pediu aqueles produtos. Como se produz para estoque, eu não estou ligando muito se eu sou o encarregado, se eu sou o gerente, ou se eu sou o supervisor, eu não estou ligando muito para o fato de que a matéria-prima pode estar empenhada em outra coisa. Tem matéria-prima no estoque? Tem. Então, traz para cá que eu vou produzir e colocar no estoque. Eu vou produzir o item tal. Eu não sei exatamente se aquele item é necessário. Eu tenho um estudo que diz, olha, vai ser necessário. Então tá, eu produzo. Para quê? Para que, no mínimo, as pessoas não fiquem paradas coçando, entendeu? Eu produzo e mando para estoque. O que tem de errado nisso? Eles não conseguiam enxergar de maneira diferente até os anos 70, os anos 80. Não conseguiam enxergar diferente. Até que é criado um sistema chamado MRP, né? 1960, 70, está funcionando um MRPzinho lá, meio como um banco de dados, depois isso evolui na década de 80. E aí já passa a se ter uma visão um pouco melhor. Mas ainda é uma produção para estoque, com estoques elevados. Bom, e no sistema de puxar é um pouco diferente. Eu vou puxar a produção. O que significa puxar? Puxar significa eu produzir aquilo que é necessário. E ao invés da ordem de produção entrar aqui na primeira máquina, ele entra na primeira máquina e vai empurrando. Por quê? Porque na saída lá não interessa se eu vou entregar para o cliente. Normalmente eu vou colocar no estoque. Então, se eu fizer agora e jogar o material no estoque, uma hora ele vai ser preciso. Ou seja, eu estou jogando capital de giro para ficar parado lá no meu estoque. Entendeu?
Bom, aí a outra maneira é puxar a produção, que é a maneira oriental. A maneira oriental normalmente era de puxar a produção. Por que ele fazia? Ele colocava a ordem lá no final, em vez de colocar aqui no começo. Por quê? Porque lá no final ela só puxa o que ela precisa. Aí você consegue, com agora, enxergar a similaridade com o supermercado. Entendeu? Você consegue enxergar a similaridade com o supermercado, que é o que o Taishi Ono conseguiu enxergar e conseguiu assimilar, né? Ou seja, você entra com uma ordem de produção, com um cartão lá num quadro. Você coloca o cartão no quadro. Se o cartão entrar numa determinada posição, significa, ó, mais fácil ainda, para entender de vez isso aqui. Você está numa roda com 5 amigos. Numa roda com 5 amigos. Todos eles bons tomadores de cerveja. O que acontece? Você, numa determinada altura, ou logo no início, ao entrar no bar, ou ao entrar lá onde você for, você combina com o garçom: olha, vou deixar 3, aqueles anteparos que você usa para colocar a cerveja em cima. Vou deixar 3 coisas aqui. Ó. Se tiver, quando esses anteparos estiver aqui, você tem que trazer a cerveja. Se não tiver aqui, não precisa trazer. Bom, é como se fosse aquelas casas de churrasco, né, meu? Tá comendo churrasco. Você virou o vermelho para cima, o cara não traz churrasco. Você colocou o verde para cima, o cara traz o churrasco. O cara viu um negócio lá na ponta, precisa de cerveja. A menos que o cara seja muito atento, você não precisa de nada disso. Ele já vai trazendo à medida que você vai tomando e vai esvaziando as garrafas. Né? É esse o sistema just in time. É um sistema onde você tem um cartão que é colocado num quadro. Dependendo da posição que entra esse cartão, você tem o start para produzir. Então, o processo posterior pede para o processo anterior produzir a sua etapa para que ele possa produzir a dele. Então, dá um start para trás, né? Você puxa a produção. Logicamente, você não consegue começar pelo fim. É lógico, você pode raciocinar isso. Sim, você não consegue produzir primeiro, mas aquele cartão lá no final é para que você coloque alguma peça lá que vai ser, que já está vendida, ou que vai ser puxada, vai ser necessária. Você precisa de um lote. O que acontece? Esse cartão vai lá para o começo, vai lá para o começo, começa a produzir, quando chega na última etapa, vai lá para o local que tem que ficar e aquele produto já está vendido. Então, na verdade, você vai fazendo um rodízio, dependendo das posições dos cartões, você vai produzir ou não produzir. Você vai colocar num determinado ponto o que foi produzido, aquilo é levado e depois é despachado para o cliente. E essa é a rotina, né? Logicamente, uma coisa vai puxando essa produção, né? Muito bem. Então, falamos um pouquinho aí de uma ferramenta chamada Kanban, mas a gente vai voltar nela se for possível aí para falar com mais clareza. Mas o raciocínio é esse aqui, ó. Assim o cliente pode puxar. O que significa puxar? Puxar o saco de alguém? Não. Puxar a produção. Ele coloca uma ordem, um pedido de produção, aquele pedido se transforma num cartão e é imediatamente dado o start da produção daquele produto, entendeu? Enquanto você busca a perfeição. E perfeição fala de qualidade, né? Muito bem, deixa eu ver que horas são. 8 horas, temos mais meia hora aqui. Bom, aqui, hoje, essa questão que está aqui agora, ela já não é mais privilégio das empresas como Toyota. Né? Nós estamos mexendo, estamos arranhando a história da coisa, vendo os primórdios, vendo onde nasceu. E hoje, quando você fala de time de alto desempenho, performance, desempenho e performance é a mesma coisa, entendeu? Uma é uma palavra
inglesa, que se abrasileirou aí, se aportuguesou, e a outra seria basicamente a tradução. Então, times de alto desempenho ou de alta performance, hoje está na boca de todo mundo. Todo mundo que gosta de dizer que tem alta performance, alto desempenho. Existe uma palavra hoje que virou um verbo, é o verbo performar. O verbo performar, ou seja, você conseguir performance, você conseguir alto desempenho. Ah, o meu produto não está performando assim. Significa que o indicador, que seria um indicador de desempenho, ele está baixo. Você não está conseguindo dar um alto desempenho para aquele produto ou para você mesmo quando você pensa na sua produção. Não estou conseguindo performar direito. Se é na internet, eu não estou conseguindo vender bem, não estou conseguindo performar, não consigo atingir os números que eu deveria atingir, ok? E observe que as chefias dos recursos humanos hoje olham se você é uma pessoa de alto desempenho, de alta performance, se você consegue performar, chegar, atingir os indicadores da sua responsabilidade, atingir os indicadores para os quais você foi contratado, ou se você não consegue. Então, dependendo um pouco da paciência e da forma como a empresa ela leva esse tema, ela te dispensa ou não, né? Entendeu? Enfoque em grupos autogerenciáveis e de alto desempenho. Apesar dele ter relacionado alto desempenho aqui embaixo, na segunda linha, com autogerenciável, isso no meu ponto de vista, isso não é simples assim. Isso não significa a mesma coisa, quero dizer. Autogerenciável é quando o grupo de funcionários, o grupo de pessoas que faz parte da produção, que faz parte do staff, que trabalha dentro de uma organização, eles têm maturidade suficiente para que eles não precisem ser empurrados, né? Ou seja, precisa ser lembrado o tempo todo do que deve ser feito. Um time autogerenciável tem uma consciência e uma maturidade muito elevada, né? Então eles conseguem fazer de maneira perfeita o trabalho, entendeu? Aquela perfeição que aparecia no slide anterior também se reflete aqui na maneira como as pessoas conseguem encarar a sua responsabilidade dentro da organização. É isso que a gente quer dizer. Aí, se você olhar, de certa forma, entendendo isso, é lógico que você vai chegar no alto desempenho, né? Porque se eu, por exemplo, se eu pego e trabalho numa empresa e para que eu faça algo eu preciso de um chefe mandando, né? Toda hora no meu pé lá pedindo para que eu faça coisa. E alguns gostam até que o chefe os coloque na cabana do Pai Maluf uma vez por semana, né, meu? Sabe o que significa ir para a cabana do Pai Maluf, né? É aquela CR, né, meu? Aquela chamada na chincha que muito chefe gosta de dar, né? E tem funcionário que gosta, né, meu? Uma relação de amor e ódio. Ele, ele desenvolve uma relação de amor e ódio com o seu chefe, né, meu? Ele precisa de um chefe para criticar alguém, para extravasar aquele negócio ruim que ele tem dentro dele e falar mal das pessoas, entendeu? Então ele precisa levar uma CR para depois ele contar para os colegas, olha, uma comida de rabo do meu chefe. Ele só não fala aí que gostoso, né, meu? Porque senão ficaria ridículo, né, meu? Mas ele gosta de contar, mas eu também não deixei por baixo, eu também falei isso, entendeu? Então, essa relação de amor e ódio é muito presente em alguns relacionamentos, né, meu? Até em relacionamentos familiares. Mas aqui não estamos para discutir, porque eu não sou psicólogo a respeito disso, né, meu? Muito bem, então, voltando ao raciocínio, é lógico que se um time é autogerenciável, ele pode atingir alto desempenho. É isso que nós queremos dizer.
A busca do ótimo global ao invés do ótimo local. O ótimo global é o seguinte: quando uma empresa ela é de alta performance, vamos usar esse termo, quando a empresa é uma empresa classe mundial, ela tem sistemas dentro dela de qualidade, muito relacionados à qualidade e melhoria contínua, que levantam indicadores que conseguem fazer uma comparação de como está o desempenho daquele negócio com o mercado. Então, por exemplo, logicamente que se a gente comparasse uma empresa que trabalha num ritmo normal, usando carta de CEP, usando uma série de ferramentas, com uma empresa Seis Sigma, o que vocês acham que acontece? Logicamente que a empresa que trabalha com 4 sigmas, que é o CEP normal, né? São 3 sigmas, na verdade, 4 porque o espaço é dividido por 4, mas se usa 3. Então, ela trabalha com 3 sigma, ela não chega nem aos pés de uma empresa que trabalha com 6. Não tem como comparar, não tem concorrência, não tem. É como se a gente, sei lá, é como se a gente comparasse um Gordini com um Toyota Prius. É a mesma coisa. A gente comparar, não quero fazer um desprezo, né? Mesmo porque seria injusto, mas é comparar sei lá, um carro que não tem qualidade com um carro que fala assim, olha, garanto, eu te dou garantia de 5 anos. Então, quando o cara dá garantia, uma garantia elevada dessa, é porque ela tem um desempenho fantástico, né, meu? Porque o sistema é robusto bastante para ele falar, olha, eu te dou garantia de 5 anos. Se você deliberadamente não estragar nada do carro, bater numa parede, não sair bêbado aí, batendo e tudo, ralando o carro, lógico, eu te dou 5 anos, dou 5 anos, eu te dou outro carro, entendeu? Mas é basicamente essa a noção, né? Bom, aí ele diz o seguinte, são frases mais difíceis de entender, tá? São frases mais difíceis de entender. Podia perguntar para vocês, o que vocês entenderam dessa frase aqui, ó? O desenvolvimento dos negócios e das pessoas são inseparáveis. O desenvolvimento dos negócios e das pessoas são inseparáveis. O que vocês entendem? Vai, vamos ligar a câmera aqui para a gente poder falar de perto com vocês aqui e vocês dizerem o que vocês entendem disso. Alguém se propõe aí? Pode falar. Abre a câmera e fala. Pode falar o que quiser. A gente, se você quiser, até corto se você achar que falou bobagem, mas não tem problema. Não estou ouvindo. Pode falar. Fala alto. Fala aí, Paulo. Professor, eu acho que é porque um depende do outro, né? O desenvolvimento depende da qualidade de trabalho de quem está executando. Então, é uma somatória para chegar a um excelente resultado, né? É exatamente isso. É uma coisa aparentemente óbvia, né? É uma coisa aparentemente óbvia o que ele está afirmando ali, né? O desenvolvimento dos negócios e das pessoas são inseparáveis. Ou seja, agora ela não chega a ser totalmente óbvia quando a gente vê, por exemplo, organizações que se desenvolveram em torno de e-commerce. Essa noção ela é mais avançada ainda no e-commerce, porque muitas das pessoas que desenvolvem o trabalho na área de serviços e trabalham com e-commerce, hoje eles falam assim, se eu te ajudo se eu ajudo você a se desenvolver, eu também ganho com isso. Muitas dessas empresas estão fazendo, eu vou te ensinar como você faz o seu trabalho bem feito, porque eu acabo ganhando com isso também, entendeu? Então, as empresas que trabalham hoje com marketing digital, todas elas raciocinam mais ou menos assim.
Ou seja, eu te ajudo porque te ajudar é um bom negócio para mim. Se você faz parte aí do meu time ali, né? Logicamente, você está na minha mentoria, eu te ajudo, porque te ajudar a crescer só vai fazer com que eu cresça mais. É o raciocínio da área de serviços aí, principalmente do foco de quem trabalha com marketing digital. Entende isso aí? Consegue entender? É basicamente um reflexo dessa frase aí, né? Entendeu? Basicamente um reflexo dessa frase. Eu não sei quantas empresas conseguem entender que as pessoas são os ativos mais importantes que elas possuem, né? Elas possuem um ativo importantíssimo chamado pessoas, recursos humanos. Mas muitas organizações, elas não valorizam recursos humanos como deveriam ser, né? Na realidade, eu vou até falar uma coisa para vocês. Eu tenho um grande amigo que trabalhou numa grande empresa de Rio Claro. Esse cara, ele tem a mentalidade dele muito avançada, muito evoluída. Ele trabalhou muito tempo mesmo numa grande empresa aqui de Rio Claro. Uma vez nós paramos para conversar, ele falou assim, olha, o empresário brasileiro, ele não entende os funcionários que são empreendedores. O empreendimento interno, o empreendedor interno, ainda é muito mal compreendido pelas empresas. As empresas não compreendem esse cara. Entendeu? Aí nós começamos a conversar, mas por que você está falando isso? Aí ele fala assim, não, porque mesmo lá dentro da minha empresa, que a gente tem esse trabalho de valorização e tal, muitas vezes surgem pessoas que têm ideias e essas ideias não são colocadas à frente, não se vai para frente com as ideias boas das pessoas. Parece que existe um receio, né, das pessoas em deixar com que aquilo se desenvolva, né? Por quê? Porque talvez traga visibilidade não desejada para a chefia, né? O chefe não quer lá que o cara que é o inventor, o cara que é o empreendedor, ele apareça, né? Tem medo, tem um receio, né? Então, vamos conter, vamos deixar a coisa como é que está e não vamos desenvolver, vamos deixar a coisa ficar muito clara, né? E aí a coisa muda um pouquinho quando você tem esses grupos de melhoria dentro de programas como mesmo programas de Green Belt, Yellow Belt, Black Belt, que são ferramentas usadas, né, os recursos humanos, ferramentas usadas no Six Sigma. Como você tem o projeto passa a ser mais importante. Não está se destacando uma pessoa, está se destacando uma equipe, mas essa equipe foi treinada por um chefe. O chefe normalmente é o Master Black Belt, que está coordenando um conjunto de Green Belts, então ele passa a não ter receio. Era para ser uma coisa natural, né? Era para ser uma coisa natural. Pô, tá um problema, tem a pessoa que vai resolver o problema, deixa a coisa rolar, pô, deixa a coisa desenvolver, né? Deixa a coisa andar. Mas às vezes não tem. Então, isso foi o depoimento de um amigo meu aqui de uma empresa grande de Rio Claro, entendeu? E dessa situação. Bom, a próxima frase está dizendo ali foco em processos de agregação de valor ao cliente. Processos de agregação de valor ao cliente. Muito bem. Então, você tem duas situações. Vamos tratar duas situações. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Nós temos 20 minutos. Nós temos duas situações. A situação dentro da organização, que agora eu estou fazendo uma separação formal, e já discutindo também no ambiente de serviços, que é um pouco diferente do que dentro da organização. Dentro de uma organização, você tem papéis que devem ser preenchidos lá, coisas que você deve realizar, que vão te dar projeção, né? Ou então que você necessita alcançar indicadores. Então, essa questão de agregação de valor, ela está muito no seguinte fato, inclusive em princípios da Toyota, né? Você não produzir para estoque, você não desperdiçar tempo, ou seja, com retrabalho, com scrap, tomar cuidado com o gargalo,
fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais o processo. Todas essas coisas são coisas que agregam valor. Mas quando se fala de agregação de valor dentro da organização, quase que diretamente está se falando do seguinte, da transformação de uma condição de semi-acabado para acabado. Ou seja, a gente tem a matéria-prima entrando numa ponta, é trabalhada num processo, aquele processo agrega valor. Depois, no próximo processo, agrega um pouco mais. Até que o produto acabado tem alta agregação de valor. Existem etapas que não agregam valor. Ou seja, toda etapa que não transforma a matéria-prima um pouco mais, ela não agrega valor dentro da visão da organização. Ou seja, aí eu peço desculpas, né, porque nós não estamos falando do profissional em si, nós estamos falando do processo. Por exemplo, o processo de inspeção é um processo que não transforma a peça. É um processo que não transforma a matéria-prima em algo. Então, é um processo que não agrega valor. Vamos explicar mais uma vez. Nós não estamos dizendo que os inspetores de qualidade são pessoas que não têm utilidade na empresa. Não é isso. E não estamos dizendo também que o trabalho em si, a operação, o processo em si de inspecionar, ele é inútil. Não é nada disso. O fato de não agregar valor é porque não transforma o produto semi-acabado em um pouco mais acabado, até chegar no final. Você não tem transformação. Então, normalmente, você tenta combinar processos que não agregam valor com processos que agregam valor. Isso independente da necessidade daquele processo. O processo é necessário. Sem inspeção, você não consegue entregar o produto final. Mas ele não está transformando, ele não está tirando matéria-prima e transformando aquela matéria-prima no processo do processo anterior em uma nova coisa. Não sei se eu fui claro, acho que deu para entender isso, né? Então, isso é agregação de valor do ponto de vista da produção na empresa. Esse agregação de valor do ponto de vista do cliente, se é um cliente empresa, ele também espera isso. Então, é preciso separar dois tipos de cliente. O cliente empresa que está comprando um produto industrializado para utilizar na sua empresa, para utilizar, mesmo para utilizar na sua casa, mas existe o produto final. Então, por exemplo, se eu compro uma máquina de costura, para mim, vamos supor, eu tenho uma determinada visão. O que tem que ter uma máquina de costura? Eu tenho uma máquina de costura aqui nova, quase que robotizada. Só que quando eu piso para acelerar ela, essa máquina que eu estou com ela aqui, ela quebra a agulha. É um valor que eu quero para mim, esse valor, ó, toda vez que eu acelero, eu quebro. Eu gostaria, o valor seria eu acelerar, e à medida que eu acelerasse, ela não quebrasse a agulha. Isso para mim tem um valor. Agora, quando eu acelero, quebra a agulha, isso gera para mim um ponto de não qualidade na máquina. É uma coisa que não agrega valor. Então, essa questão de agregar valor do ponto de vista do cliente é uma coisa um pouco mais complexa. Você tem que perguntar para o cliente. E quando você pergunta para o cliente, você já sabe a ferramenta que vai ser trabalhada na empresa. Você faz comparações, você pergunta para o cliente e faz um fluxo lá, né, uma ferramenta usada chamada QFD, para que você possa chegar exatamente no valor que o cliente deseja para si num produto da tua empresa. Tá? Entendeu? Por isso nós estudamos QFD, né? Quando você fala de serviços, aí o buraco é um pouco mais embaixo também, entendeu? Porque na área de serviços, o valor ele extrapola, bom, em qualquer caso, qualquer situação, o valor extrapola a especificação do produto. Não adianta eu te dar um produto que seja perfeito. Eu tenho que ter suporte quando é serviços. Mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro disso. Vamos supor que você compre uma máquina de imprimir 3D, impressora 3D. Você compra uma máquina. Bom, a máquina, logicamente que se a empresa da qual
vier a máquina, ela vai te fornecer uma máquina boa, com especificação, dentro das características que as máquinas de mercado têm. Uma máquina como essa que nós pretendemos montar aí, ou 10 vezes melhor. Mas o que significa uma máquina boa? Uma máquina que faça o seu nivelamento. Quando você vai fazer um produto, ela aqueça o bico. Você não precisa saber nada sobre aquecimento de bico, mas no mínimo, se você vai usar um PLA, você depois é instruído, ó, PLA ele aquece o bico entre 190 e 210 graus, 220 graus. O PLA, então você coloca, vem num carretel, coloca, e a sua máquina ela vai ter um sistema lá que ela traciona o fio. Ah, o fio tem 1,8 de diâmetro. Então ela entra num bico, é aquecido por uma serpentina, e aí ele começa a fazer um fluxo. Por quê? Porque tem uma espécie de um sistema que traciona e vai colocando isso dentro do bico extrusor. O bico extrusor ele tem diversos diâmetros de saída. Normalmente, na média, é um diâmetro de 4 décimos. Então, vai sair um fio plástico aquecido que vai se depositar em cima de fio sobre fio, formando a peça que você fez o desenho, ou que você capturou o desenho, ou que você pegou de alguém para você fazer a impressão. Então, passando pela fase de que a máquina ela tem todas as especificações atendidas, você vai receber uma máquina de mercado perfeita, seja qual for a máquina que você compre, a qualidade ou o valor para o cliente ainda é um pouco além disso. Por quê? Porque se der um problema, por exemplo, vamos supor, você abriu o desenho num software. Esse software apresentou o desenho para você e você viu, estava tudo bonitinho, e aí você fez os parâmetros lá de acordo com o que pede o manual. Beleza. Só que na hora de imprimir, a sua máquina, ela não imprimiu direito, ela formou algumas linhas lá que não são. E você ainda não está muito expert no assunto. Então, o que você faz? Você liga para a empresa. Você liga para a empresa que te vendeu e fala assim, olha, eu estou com um problema aqui, ó. A máquina era para fazer isso e ela fez isso. Está aqui, ó. Por que é isso aqui? Ah, tá. Quanto de aquecimento você pôs? Ah, eu coloquei 105 graus. Ah, tá. E que material você está usando? Ah, eu estou usando PLA. Ah, ok. E a sua máquina é aberta ou fechada? Minha máquina é aberta. Tá bom. E você saberia dizer que velocidade você colocou? Não. Então, cliente, o negócio é o seguinte, é que você aqueceu com 105 graus e o PLA é para aquecer de 110 para aquecer de 190 a 220 graus. Então, você está com uma temperatura muito baixa. Eu nem sei como você está derretendo esse plástico aí. Então, quer dizer, o que a gente está tentando mostrar? Que o suporte é imprescindível para que a noção de valor que o cliente tem, ela seja correspondida, né? Então, quer dizer, quando você está na área de serviço, a noção de valor é um pouco mais ampliada. Entendeu? Muito bem. Depois, aqui ele coloca produto certo na hora certa, na quantidade certa. Produto certo na hora certa, na quantidade certa. Isso aqui tem a ver com logística, né, meu? É basicamente a definição clássica da logística. Diria até no seguinte: o produto certo, na hora certa, no local certo, na quantidade certa, pelo preço certo também, entendeu? Porque hoje existem alguns casos até absurdos, né? Vamos pegar o absurdo do álcool gel, por exemplo. É um produto que, no princípio, na loucura, sumiu do mercado e quando ele surgiu, o preço estava lá em cima, todo mundo estava vendendo um frasquinho de álcool gel, 40 pau, 50 pau, entendeu? Abuso do preço, né, por causa de uma situação. Aqui, eliminar desperdícios, que é a próxima frase ali. A base do sistema Toyota, um dos pilares do sistema Toyota é a eliminação de desperdícios.
Depois ele colocou ali melhor qualidade e também, deixa eu desaparecer um pouquinho só para me enrolar aqui, menor custo, menor lead time, menor tempo. Aqui ele colocou alguns indicadores de performance. Então, você tem meta de prazo, meta de custos, frete. Se você não entrega no prazo, possivelmente você tem que fazer uma nova entrega, e aí vai entrar num indicador chamado frete adicional, porque você vai ter que pagar um sistema para levar, meta de estoque, volume, frete, prazo, assim por diante. E eu acho que com isso aqui a gente termina a aula de hoje, né? Os pilares da mentalidade enxuta. Os pilares da mentalidade enxuta são esses daqui, ó. A gente vai discutir isso aqui nessa aula e na próxima um pouquinho, né? Suavização da demanda, SMED, tem a ver com setup rápido, isso aqui. Jidoka e Andon, tem a ver com Kanban. Sistema puxado, tem a ver com Kanban. O Tact Time tem a ver com Just in Time. Apesar de que Tact Time não significa diretamente Just in Time. É o tempo que você tem para a produção de cada produto. Manufatura celular, fluxo de uma peça e Kanban. Melhor qualidade, melhor custo, melhor lead time e maior satisfação do cliente. Ou seja, aqui também ainda tem mais uma coisa, ó. Confiabilidade nos processos é o TPM. Variabilidade sob controle, quem cuida é o TQM. E cultura de melhoria contínua, que é o Kaizen. Então, essas são as bases. Essas bases, degraus aí, veja que tudo isso foi transformado numa palavra chamada Lean Manufacturing. Quando você falar de Lean Manufacturing, ouvir falar de Lean Manufacturing, é o antigo sistema Kaizen, TQM, TPM. TPM tem a ver com manutenção produtiva total, no inglês, né, manutenção produtiva total. O TQM tem a ver com melhoria da qualidade total, Total Quality Management, gerenciamento da qualidade total, e Kaizen, que é melhoria contínua. Beleza aí, turma? Hã? Tranquilo? Dá para entender esse começo aí, esse início? Hã? Vocês já trabalham todos com isso aí? Já trabalham? Já trabalham com melhoria contínua? Já trabalham com Kaizen, com esse negócio de setup rápido? Tem muitas empresas aqui de Rio Claro que já trabalham, né? Algumas resumem algumas coisas de maneira bem perfeita, né? Vamos lá. Tá, aqui ele vai entrar numa discussão um pouco equação. Deixa eu fazer uma coisa aqui, turma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que vai ficar melhor um pouquinho aqui, para a gente ver a totalidade da coisa. Equação para explicar o sucesso dos workshops de mentalidade enxuta é o seguinte: resultado certo, projeto certo, pessoas certas, metodologia e ferramentas certas, suporte. Então, o resultado certo, que ele chama de Y, é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. Tem nada a ver com pesquisa operacional, programação linear, mas ele deu essa conotação de função aqui para o resultado certo. E aí é difícil a gente interpretar o que seja pessoas certas, metodologia e ferramentas certas, suporte certo, porque isso pode ser totalmente diferente na mentalidade das gerências e dos supervisores, né? Quem que são as pessoas certas, as ferramentas certas, o suporte certo. Mas uma coisa
É que ele colocou projeto certo, pessoa certa, metodologia e ferramentas certas e suporte certo. De repente, alguém encasquetar que você não é a pessoa certa, você sai da equação, né? Já dá para perceber, né? A gente precisa estar dentro da equação. Muito bem, então aqui, ó. Opa. Ele tem um diagrama chamado dificuldade e complexidade versus o impacto. Então, você tem, nesse diagrama, se você caminhar para cá, você vai ver que se é um trabalho que não tem tanta dificuldade, você tem times rápidos com orientação da supervisão. É um trabalho para ser feito de maneira rápida. E se não tem impacto, times treinados em solução de problemas. Então, vamos supor, tá, que você tenha um problema, uma tarefa que pode causar um impacto muito grande, um impacto abrangente e muito grande. Para que esse problema seja solucionado, você vai ter que ter um time que tenha condições de fazer trabalho de forma autônoma. Um time autônomo é um time que tem uma maturidade um pouco maior. Então, um time, por exemplo, de pessoas já preparadas para a solução daquele problema em específico. Por exemplo, né, vamos supor, tá? Vamos supor que a sua empresa ela fabrica máquinas. Então, o time de produção ele está instruído, orientado a montar aquela máquina que a sua empresa fabrica. Não são todas as empresas que fabricam máquinas. Então, as pessoas que aprendem a trabalhar na sua empresa têm que aprender lá dentro. Quando surge um problema, não é todo mundo que vai saber resolver o problema. Precisa conhecer a natureza do problema e o time precisa, a pessoa, né, que passar o problema para o time precisa ter confiança que o time vai resolver, né? Por quê? Porque eles sabem, né, sobre aquele métier e sobre aquela forma e aquele processo. Não dá para colocar qualquer pessoa lá dentro, né? Eu estou querendo dizer assim, não é qualquer, não adianta. Por exemplo, mesmo eu sendo um consultor ou qualquer consultor, se é chamado para solucionar um problema em uma determinada organização, o que a gente faz? A gente se ambienta do processo, a gente aprende o processo, tenta enxergar o processo, tenta ver como é que aquilo funciona para poder efetivamente sugerir soluções. Então, o time tem que ter uma maturidade para poder resolver problemas com complexidade e que geram impacto. É isso que está querendo dizer aí. Se os problemas são mais simples, então você vai ter que ter um time treinado em solução de problemas. Você manda a equipe treinar MASP. O que é MASP? Método de solução de problema. E aí a pessoa já vem talhada para resolver problemas, mas ela não vai saber resolver problema complexo, específico. Problemas gerais, problemas de manutenção preventiva, as pessoas conseguem fazer. Entendeu? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Ou seja, um vazamento de óleo vai impactar o teu setor ali. E você consegue resolver, muitas vezes. Algumas vezes não. Mas não vai gerar um problema maior. Agora, se é um problema, por exemplo, de descarte de óleo, já é um problema maior. Não é um time específico, um time mais simples que vai resolver. Tem que ser um time mais autônomo, mais orientado, né? Com mais maturidade para resolver. Beleza, turma? Então, acho que paramos por aqui hoje, mas a gente vai voltar nesse assunto se nós tivermos mais aulas. Se não,
vocês já ficam preparados. Eu vou obrigatoriamente ter que fazer um outro questionário. Eu não sei se esse questionário eu sou obrigado a aplicar semana que vem, ou a outra ainda. Eu acho que é a outra, a próxima, sem ser semana que vem, para depois fechar as notas. Mas eu acho que tá todo mundo foi bem naquele primeiro questionário lá, né? Acho que a maioria foi bem no primeiro questionário, não foi? Ninguém responde nada, turma. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar problemas de PO no segundo questionário. Está todo mundo de acordo? Vou Professor, colocar. o pessoal tá respondendo no chat. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver, que eu não estou vendo aqui, pô. Deixa eu ver. Ele vai dizer que saiu fora. Ok. Tá doido, senhor? Tá certo. É, mas pode ligar o microfone. Não está dando para ligar o microfone? Dá para ligar o microfone, né, meu? Às vezes responder. Tranquilo. Estamos aí, tá doido, sou, tá no chat, tá certo, é isso aí. Mas é isso aí, turma. Então, nós finalizamos aqui por hoje. Agradeço a presença de todos. Na sexta-feira ficou programado aquele outro questionário, correto? Aquele outro questionário que a gente ia fazer na sexta-feira passada, era feriado, embolou meio de campo lá, a gente deixou para sexta-feira agora, então nós não vamos ter aula nessa sexta-feira, pelo menos comigo vocês não têm, e fica o tempo aí para vocês fazerem um outro questionário. Esse novo questionário tem 5 perguntas, e essas perguntas são a respeito, eu nem lembro, acho que eu não lembro se é MRP, eu acho que é MRP ou é PDCA, ou é os dois. Mas são poucas perguntas. Eu acho que é PDCA, porque o MRP a gente colocou bastante questão no questionário anterior. Beleza? Então, tudo de bom, uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, prof. Tchau. O eco, meu. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, tudo de bom, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom.